Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar de Everton Cebolinha, né? O Cebolinha, ele que jogou tão bem pelo Grêmio, teve boa passagem pela seleção no momento lá por 2019, até mesmo 20, né? Foi para o Benfica e pelo visto isso não foi muito bom para ele, né? O Jorge Jesus queria ele no time, mas ele não conseguiu se encaixar, né? Teve alguns bons momentos, teve algumas boas atuações, mas foram bem esporádicas. E o momento abaixo dele o coloca agora na mira dos três principais clubes na atualidade do futebol brasileiro. Flamengo, que pode perder Michael para o Al Hilal, numa proposta de quase 50 milhões de reais. O Atlético Mineiro também interessado nele e o Palmeiras. Então, assim, três times aí que querem brigar por coisas muito grandes na próxima temporada, querem a Libertadores, querem o Brasileirão, e quanto mais qualidade vier, melhor. Ainda mais o jogador brasileiro, já que ele não entra na cota de estrangeiros. Caso vocês não se lembrem, há um limite de 6 estrangeiros que você pode colocar no time titular e nos reservas para jogos regulamentados pela CBF. Na Conmebol não existe essa restrição, você pode ter um time inteiro de estrangeiros, mas nas competições CBF ainda tem essa palhaçada pré-histórica que foi muito do que acabou diminuindo o ritmo de crescimento dos times europeus. Foi só quando eles acabaram com essa palhaçada que os times europeus ficaram fortes como são hoje, né? Já teve um momento no Brasil que não tinha essa regra ridícula, mas o fato é que ela existe e os times têm que operar dentro dela. E o Everton Cebolinha, por ser brasileiro e por ter a qualidade que ele tem, seria um baita de um trunfo. Mas o Benfica quer recuperar o investimento dele, que é 20 milhões de euros. Isso é uma grana muito alta, porque a cotação do euro está acima de R$ 6. 6,30 mais ou menos, o que daria ali uns 128 milhões de reais, né? Isso é maior que o orçamento de muitos clubes. O Fortaleza teve o faturamento ano passado inferior a 100 milhões de reais, para você ter uma ideia. Óbvio, são clubes que têm dinheiro por trás, né? O Flamengo tem um orçamento muito grande, com a torcida enorme que tem, né? Então, assim, e os patrocínios grandes que também estão por trás. Então, o Flamengo tem, teoricamente, uma boa condição financeira. O Palmeiras é muito bem estruturado, muito bem montado financeiramente falando, também arrecada muito dinheiro. E o Atlético Mineiro está começando esse processo para tentar ter um orçamento que consiga bater mais de frente, porém, tem mecenas por trás que adoram gastar dinheiro, né, para fortalecer o clube, e vendo o time ter ganhado o Brasileirão, a Copa do Brasil, não duvido que eles abram a carteira para ajudar o Atlético mais uma vez. E é legal, até porque fizeram isso nos últimos anos, não teve irregularidades, né? Então, assim, os mecenas podem acabar ajudando nesse negócio. Mas eu penso que 20 milhões de euros é um valor real para qualquer um desses três clubes, porque, cara, é muito dinheiro para a natureza brasileira, né? Então, assim, é muito dinheiro, ainda mais tendo que pagar em euro e com o real desvalorizando, né? Se fosse uns 3 ou 4 anos atrás, quando o euro estava uns 4,80 e tudo isso, eu achava que essa negociação sairia com mais facilidade, mas está acima de 6 com tendência para crescer, né? É complicado a gente ver essa negociação saindo no papel por esse valor. Obviamente, esses times tentariam reduzir este valor. Agora, a questão é, qual time está mais disposto a gastar dinheiro? O Flamengo já tem uma negociação com o Andréas Pereira, entende? O Andréas Pereira é um jogador que o Flamengo considera importante. A torcida parece que nem tanto, depois da falha que ele teve na final da Libertadores. E o Manchester United quer no mínimo 15 milhões de euros pela contratação dele. Isso é muita grana. Então, assim, o Flamengo, se ele gastar dinheiro no Andréas Pereira, meio que impossibilita ir atrás do Everton Cebolinha. Ah, mas o Flamengo pode tentar contra os dois com o orçamento que tem, mas isso pode gerar prejuízo caso o time não bata as metas de ir a finais, de ir bem nos campeonatos. Isso pode acontecer. A gente não pode duvidar de nada. Então, assim, a gente não pode prever o futuro e falar, garantir que o time vai estar lá. Porque o Flamengo fez isso na época do Domenech e se deu mal. O time não foi bem na Libertadores, perdeu muita premiação, não bateu as metas. Então, assim, é aquela questão, né? Você não pode gastar esperando que o time vai compensar no futuro assim, né? Porque você não tem garantia se isso vai dar certo ou não. E assim, a gente está vendo agora, né? O Flamengo, ele tem muitas opções para a posição do Everton Cebolinha, que é ponta esquerda, pode ser centroavante, mas não é a função que ele mais rende. Uma função que ele faz bem, eu acho que é até interessante escalá-lo, que é meio atacante. Porém, o Flamengo está bem servido nessas três posições. Vamos lembrar que ele não costuma jogar pela direita, e você pagar 20 milhões de euros por um jogador que não vai jogar nem na posição dele, é um investimento mal feito, né? Então, assim, nesse trio, assim, centroavante Gabigol, ponta esquerda, Bruno Henrique, né? Ele costuma jogar por lá, mas vai lembrar que o Bruno Henrique também consegue jogar pela direita, embora não seja o lado que às vezes ele está mais habituado. E como é meio atacante, Georgiano de Arrascaeta. Você substituiria o Everton por esse. Ou colocaria o Everton no lugar de um desses três?
Eu, pessoalmente, não acho que o Flamengo faria esse investimento porque não são posições que o time está mal servido, né? Aí a gente vai pro Palmeiras, né? Você tem o Rony na frente, que até seria uma substituição interessante, ele de centroavante, embora, como eu diga, não é a função que o Everton normalmente renda mais, mas no lado tem o Dudu e do outro tem o Rafael Veiga. Eu substituiria o Dudu pelo Everton Cebolinha, assim, sem pensar duas vezes, mas o salário dele é caro. Então, assim, nesse sentido, você colocar um salário de mais de R$ 1 milhão no banco, é um negócio que não pega bem, né? Então, assim, eu não sei se o Palmeiras estaria disposto. O Atlético Mineiro também não foge muito dessa situação, né? É o Hulk de centroavante, na ponta esquerda é o Keno, que, convenhamos, é o mais fácil de trocar desses daí, né? Porque o Dudu, o salário é pesado, o Bruno Henrique é um ídolo do time, joga muito bem ainda. Então, assim, o Keno seria o mais fácil de substituir, mas encerrou o Brasileirão jogando muito bem, né? Porque o Keno não tem um salário tão pesado contra desses outros dois, né? E é o mais velho, né? Acho que entre eles. Então, assim, o fato é que o Everton Cebolinha pro lugar do Keno não é uma má ideia, mas e ele também joga pela direita, vale lembrar, né? Mas eu acho assim, não sei se o Atlético faria isso. E a gente tem o Inácio Fernandes como meio atacante. E a ideia também agora, vindo com o El Turco, né? É um time jogar num 4-2-3-1, num 4-3-3, então vai ter a função do meio atacante ali. Então, são times assim que as posições não estão mal servidas. Tem ótimos jogadores ali para jogar, né? Então, assim, eu não vejo ele como substituto do Michael, por causa disso, né? O Michael às vezes tende a jogar mais pelo lado direito do campo, né? Então eu fico assim pensando, né? Será que vai ser essa decisão que o time vai tomar, né? O time vai contratar um jogador dessa magnitude, vai colocar alguém forte no banco, né? Tem que ver isso, né? Eu não deixaria passar. Se tivesse a chance de contratar, eu iria contratar. E a gente também tem que ver o quão dispostos os times estão a gastar dinheiro. Porque assim, Atlético Mineiro e Flamengo, eu vou ser honesto, são times extremamente pão duros. O Atlético ali, Internacional quer 27 milhões de reais pelo Edenilson. É caro, mas o Atlético está oferecendo 11. Não é nem a metade do preço. Convenhamos, o Edenilson vale mais que 11 milhões de reais pelo que ele dá ao Internacional, pelo que ele consegue oferecer. É meio campo até para a seleção. E os caras estão querendo oferecer 11 milhões. É muito pão-duragem do Rodrigo Caetano, que sempre foi assim, né? Eu acho ele até bom em negociar vendas. No Vinícius Júnior, quando ele era diretor do Flamengo, ele foi muito bem. O Flamengo está querendo reduzir o preço do Manchester United, eu acho até justo, né? No sentido que o Andrés Pereira, para mim, não vale aquele dinheiro todo, né? Para coisa assim da metade do que o United está querendo oferecer, né? Não está disposto a pagar tanto assim, né? A gente vê isso acontecendo e quando a gente vê os técnicos que eles estavam escolhendo, né? Eles normalmente vão pelo mais barato, né? Vamos lembrar que o Mohamed foi contratado ao invés do Luiz Cássio, que é melhor que o Mohamed, né? Porque ele é mais barato e estava sem clube. O Atlético não teria que pagar uma multa rescisória de 1 milhão de euros, né? Que dá aí os seus 6 milhões de reais. E convenhamos, por um técnico, pelo que ele pode trazer ao time, não é grandes coisas. Então são times pão duros. São times que às vezes ali, se tiver que gastar muito dinheiro, eles vão pensar duas vezes, né? O Palmeiras também não é lá, time muito mão aberta. É só olhar que eles tentaram empréstimo no jogador do Frankfurt, querendo só pagar o salário e não querendo pagar taxa por empréstimo. Então assim, eu quero ele de graça. É isso. O Palmeiras ofereceu um empréstimo querendo pagar nada. Então assim, eu fico assim, meio coisa. Eles estão interessados? Ok, interesse sempre existe, né? O Corinthians não está interessado no Cavani, não tentou oferecer proposta ao Lewandowski, porque isso aconteceu. O Duílio achou que o Lewandowski queria deixar o Bayern de Munique, o melhor time do mundo atualmente, que é treinado por um baita treinador muito promissor, que é o Julian Nagelsmann, para ir pro Corinthians do Silvinho, para jogar o Brasileirão, né? Ele realmente sondou, tem assim, interesse existe para todo mundo, mas os caras estariam dispostos a colocar a grana pelo cara? Ainda mais um cara que, às vezes, por mais que seja muito talentoso e sobre aqui no Brasil, não vem na melhor fase da carreira. Isso também a gente tem que colocar em questão. Então, até a gente ver uma coisa concreta, um verdadeiro interesse, né? A gente tem que tratar, no momento, assim, uma verdadeira proposta, melhor dizendo, a gente tem que tratar apenas como especulação isso daí. Que ele pode ajudar ambos os três times? Pode. Mas a gente tem que ver quem vai estar mais disposto a gastar esse dinheiro, né? Ambos os times estão fazendo vendas. Por exemplo, o Flamengo fez a venda do Michael, tem mais dinheiro. Mas o Atlético vendeu o Júnior Alonso, que deu uma boa grana. Então, assim, a gente também tem que olhar por este lado, né? O Atlético pode fazer boas vendas também e desafogou bastante a folha salarial, se livrando de alguns jogadores que não pretende usar, como o Natan, o Ioran. Então, assim, o Atlético também fez aí suas negociações que acabaram reduzindo custos que podem permitir novos investimentos. Então, interessante olhar, e a gente também tem uma pressão lá em cima da Leila Pereira por atacantes. Então vamos ver como cada time vai se comportar nessa possível negociação, que no momento não passa de especulação. Mas é bom a gente esclarecer um pouco como essa situação está. Gente, por esse vídeo é isso, tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.